por um instante? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui, quer falar conosco, nos transformar, nos edificar, nos fazer tal qual o Senhor é, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Quase todos os dias eu gravo um story no Instagram. Essa semana o irmão, de uma maneira diferente, ele pediu para mim, ele falou: pastor, por que você não põe o status do WhatsApp também? Pensa, o WhatsApp é só quem tem meu contato, né? Mas por incrível que pareça, muitos irmãos começaram a responder quando viram meus stories, que fala quando é no WhatsApp também. Status, é outro nome, tá vendo? Eu nem sabia. Eu nunca tinha usado esse negócio, realmente. Nunca postei e não vejo dos outros também, nunca vi, né? E aí ele falou: põe lá no WhatsApp, não sei o quê. Foi tão engraçado porque muitos irmãos, até pessoas que eram da igreja, que não estão mais, gente que está desviada, que procurou essa semana, por simplesmente ouvir ali um minutinho, né? O status do WhatsApp, né? Eu falando ali naquele simples momento. Então, eu vou tentar conservar isso aí, tá colocando, porque eu gosto de estar resumindo a palavra que eu ministro no domingo. Eu gosto de dar uma porçãozinha todo dia da semana para os irmãos, seja no Instagram. Agora eu vou tentar colocar também no WhatsApp. E você também pode ouvir no Spotify, né? Tem um irmão muito querido que hoje ele está lá na Espanha e agora ele foi enviado para assumir uma das nossas igrejas lá na Espanha. E ele falou, essa semana também, através desses status do WhatsApp, ele falou: pastor, compartilha todo dia. Ele falou: você não está sabendo, mas agora eu vou estar à frente de uma igreja aqui e tal. E é tão bom ouvir, né? Ele esteve aqui conosco uns 2 anos, depois foi para lá enviado mais ou menos 2018, mais ou menos, 20. E aí está lá e agora vai assumir uma igreja. Eu falei: que alegria, né? Uma alegria. Amém, irmãos? Amém? Essa semana também nós temos a nossa conferência em Goiânia. Então as irmãs vão para Goiânia aí, vão ser muito edificadas, abençoadas, em nome de Jesus. Nós também estamos programando, dia 7 de fevereiro, nós vamos fazer uma grande festa em Goiânia, porque a videira está fazendo 25 anos esse ano. Então, oi? Eu falei 25 do quê? Eu falei, não, então, nossa, gente. 7 de setembro, então nós vamos ter uma festa no estádio Serra Dourada. Esse ano novamente vai ser no Serra Dourada, vai ser de mais de 50 mil pessoas no Serra Dourada. E nós estamos nos organizando para ir. Então você que tiver interesse, nós vamos soltar um ônibus aqui da Videira Freguesia. Amém, irmãos? Um ônibus daqueles de 2 andares, tal, confortável. Então talvez você tenha interesse, quer ir lá conosco para Goiânia, né? Eu vou estar lá também. Talvez você quer ir de avião, você quer ir de carro, né? Ou você também tem a opção de ir de ônibus também. Esses ônibus confortáveis. Cadê o Wellington? Tá aí? O Wellington tá aí? Você pode procurar o Wellington, que ele está à frente disso, amém? Vendo todo o custo, tudo, fretando o ônibus, para deixar tudo certinho, os irmãos poderem ir para lá, e vai ser uma grande festa em nome de Jesus, amém, irmãos? Então vamos estar lá em Goiânia também, em nome de Jesus, amém? Eu quero compartilhar com você hoje a respeito de algo tão poderoso na palavra de Deus que me chamou a atenção essa semana. E eu creio que o Senhor nos chamou para grandes coisas. Esse é o ano das portas abertas, amém, irmãos? Todas as vezes que eu puder estar aqui te lembrando, eu vou estar te lembrando que esse é o ano das portas abertas. Há uma palavra de Deus para você. Fala por irmão do seu lado, há uma palavra de Deus para você. Esse é o ano de portas abertas. Dá um pouco mais de retorno para mim, os irmãos da mesa. Dá um pouco mais de retorno para mim. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, verso 8. Esse é o nosso versículo desse ano. E olha o que diz: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Fala para o irmão do seu lado: o Senhor está colocando uma porta aberta diante de você, que ninguém pode fechar. Então veja, portas abertas são oportunidades. Portas abertas é um novo tempo, né? Esses dias eu tive que ir em um lugar aí, eu falei para as minhas filhas, a do meio, a mais nova, nunca tinha andado de metrô, falei: vamos de metrô. E vocês vão juntos, vocês andar de metrô também. E aí, você vê o metrô para lá na estação,
Abre a porta e você tem a opção de entrar ou não, dependendo do horário, né, irmãos? Se for cedinho, igual quando eu ia para a faculdade, você não tem muita opção. Se você estiver lá, você vai entrar por livre e espontânea pressão, não é? Amém? Na hora de descer na sé também, você desce voluntariamente, não é? Mas veja, quando a porta abre uma nova oportunidade, abre um novo momento, abre uma opção de você ir para um novo local, abre uma janela de oportunidade, abre um novo tempo para a sua vida. E da mesma forma, o Senhor tem isso para mim e para você nesse ano, para a sua célula, para nós como igreja, para a sua família, para tudo aquilo que nós estamos envolvidos. Então veja o que diz aqui, Filipenses 3,12, abre para mim, Filipenses 3,12, olha o que diz, coloca RA para mim, tá? Sempre para mim põe RA. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha o que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Que coisa poderosa. Então Paulo fala aqui que o Senhor nos chamou para um propósito, e ele termina esse texto em Filipenses 3,14 dizendo: olha, nós vamos receber um prêmio. Fala para o irmão do seu lado, você vai receber um prêmio. Amém? A Bíblia chama isso de galardão. O Senhor quer te dar uma coroa. Se você fizer o curso de maturidade do Espírito, você vai ouvir ali nas últimas matérias o reino e a volta de Jesus. Você pode reinar com Cristo no milênio. Os vencedores vão reinar com Cristo. Fala para o irmão do seu lado: Deus te chamou para reinar com Ele. Então há um prêmio, há uma coroa. Paulo fala isso. Eu não me lembro qual igreja ele escreve. Ele fala: vocês são as pedras da minha coroa. Então há uma coroa para mim e para você. Mas ele diz: olha, tem uma forma disso acontecer, tem uma forma de você ser aperfeiçoado, tem uma forma de você viver o propósito de Deus, tem uma forma, vamos dizer assim, de você entrar pela porta que Deus está abrindo para você. E a primeira coisa que ele fala é o quê? Esquecendo-me, diga comigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, há coisas nas nossas vidas que elas precisam ser abandonadas, largadas para trás, deixadas. Não é verdade? Sim ou não? Fala para o irmão do seu lado aí: deixa para trás o que tem que ficar para trás. Está me entendendo? Deixa para trás, joga fora. Pastor, mas são boas lembranças. Ótimo, são boas, mas foram passado. Tem coisa muito melhor ainda por vir. Não é verdade? Hoje é aniversário do meu pai, né? Tá longe. Fiz uma chamada de vídeo lá na hora que a gente estava almoçando com as minhas filhas, minha mãe, para ele, falando com ele. Mas eu sempre declaro quando é aniversário de alguém, eu falo: olha, o melhor ano da sua vida está começando. Porque as pessoas sempre têm aquela perspectiva do quê? O melhor já foi, o melhor já passou. Agora eu só tenho os carros velhos para viver. Não é assim? Sim ou não? Né? Mas não, Deus tem algo muito melhor para você, está aí diante de você. A porta está aberta. Deus tem coisas maravilhosas. Deus tem bênção para você. Então veja, mas para isso há coisas que precisam ser abandonadas. Vamos dar um exemplo? Há velhos hábitos. Fala para o irmão do seu lado aí: tem velhos hábitos que têm que ser abandonados. Não é verdade? Tem coisa que é ruim. Olha o que Paulo diz em Romanos 12:2: e não nos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa saber experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, há velhos hábitos que eles vão ser arrancados da nossa vida. A nossa vida ela precisa estar em constante transformação. Fala para o irmão do seu lado: me perdoa porque eu estou em obras. Não é assim, irmãos? Vai num lugar onde tem obra, tem o quê? É limpinho?
Não, tem sujeira, tem barulho, tem ou não tem? O que mais que tem? Acontece acidente algumas vezes, né? Vamos dizer, o cara pinta a parede que não era para ter pintado, vai quebrar um negócio e fura o cano que está atrás da parede. E aí dá problema. Por que dá problema? Porque está em obra. Da mesma forma, nós estamos em obras para nos parecermos com Cristo Jesus. Para isso nós precisamos o quê? Abandonar coisas, largar coisas, deixar coisas para trás da velha vida, dos velhos hábitos. Mesmo nesse último jejum, Deus falou muito comigo a respeito de ansiedade. Porque tem coisas, daqui a pouco nós vamos ler, que não são pecaminosas. Não é pecado, mas te atrapalha. Você está me entendendo, sim ou não? Te atrapalha. Deus falou isso comigo. Por que você está ansioso? Se eu estou no controle. Deus começou a me mostrar sinais na minha vida de ansiedade. De coisas que eu fazia, de hábitos que eu tinha, por causa de uma ansiedade. Você está me entendendo, sim ou não? O que é ansiedade? É uma falta de confiança em Deus. Você não está confiando, você está ansioso, você está com medo, você está preocupado com algo que você acha que vai acontecer, com um problema que você acha que vai dar, que às vezes nem existe, ele só existe na sua cabeça, você está ocupado com ele agora. Você está me entendendo, sim ou não? Você está preocupado com o quê? Fala por irmão do seu lado, você está preocupado com o quê, meu irmão? Mas eu estou falando aqui desses velhos hábitos, hábitos ruins que ele toma na nossa vida. Nós somos chamados para viver e para agir como Cristo Jesus. Fala para o irmão do seu lado, você foi chamado para viver como Cristo vive. Então abandona o velho hábito, abandona aquele hábito que vem te acompanhando talvez há muito tempo, deixa a sua mente ser transformada nesses dias. É isso que Paulo está falando, deixa para trás o que tem que ser deixado. Quer ver uma outra coisa? Deixa para trás palavras velhas. Talvez tinha muitas palavras ruins que saíam da sua boca. Palavras velhas, palavras que talvez você soltava sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu casamento, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua vida financeira. Ah, esse salário não dá para nada. Você está declarando. Aí depois você fala, meu salário não rende, não dá para nada mesmo. É o que você fala todo dia. Está me entendendo? Essa empresa é uma sucursal do inferno. Lá vai ser cada vez pior mesmo, que é o que você fala. Você deveria falar, tá ruim, mas vai melhorar, porque agora eu cheguei lá. Muda, troca as suas palavras. O que você fala a respeito do seu casamento, troca, deixa lá atrás, joga fora o que é palavra velha. Ah, esse casamento não presta, eu sabia que não ia dar em nada. Já viu aquela pessoa que fala, eu te perdoei, mas é a última vez, na próxima eu vou embora. Vai ter a próxima, fala para o irmão do seu lado, vai ter a próxima. Você já está declarando, você já está profetizando, você já está falando que vai ter, que na próxima você vai embora, você vai largar tudo, que na próxima é divórcio. Você já está declarando, são as palavras que saem da sua boca, a respeito da sua família, dos seus negócios, do seu casamento, da sua célula. Você olha para a sua célula e você diz, e aí é só Deus. Essa célula aí, pelo amor de Deus, fale coisas boas. A Bíblia diz que se nós utilizarmos bem a nossa língua, nós vamos comer do fruto dela. Fala para a pessoa do seu lado, vai ter fruto doce saindo da sua boca. Está me entendendo? Vão ter palavras de vitória, vai ter bênção saindo da sua boca. Porque quando você libera uma palavra, você está liberando a autoridade para as coisas acontecerem. Você está verbalizando. Você está dando autoridade para o mundo espiritual conspirar a respeito da sua palavra. Amém? Amém. Então abandona, fala para o irmão do seu lado, abandona as palavras contrárias. Está me entendendo? Abandona tudo que é ruim. Quer saber o que mais? Abandona também os velhos sentimentos. Fala para o irmão do seu lado, não viva pela emoção. Um dia uma pessoa falou para mim, parece que você quer que as pessoas sejam robô. Eu falei, não quero que você seja robô, só não quero que você viva governado pela emoção. Porque a emoção, irmãos, a emoção é o tempero, a emoção é uma coisa boa, não é? Sim ou não? Sentimento é um negócio bom. Mas como que é o mundo lá fora? O mundo lá fora é o seguinte, coração não tem dom. Você se apaixona por qualquer um.
Aí você vive uma vida assim bem desregrada e desgraçada, com perdão da palavra. Porque seu coração não tem dom, você se apaixona por qualquer um que sorri para você, não é verdade? Ou por qualquer uma, e aí a sua vida é bagunçada. Esse é um simples exemplo, mas velhos sentimentos, ele destrói a nossa vida. Viver governado pela emoção, né? Quando você vai ver lá que Lázaro chorou, Lázaro morreu, a Bíblia diz que Jesus chorou. Então Jesus chorava, Jesus ria, Jesus transformou água em vinho. O primeiro milagre de Jesus no casamento, para não acabar a festa. Sabe que Jesus estava o quê? Lá triste, acanhado, sentado lá, era o chatão da festa? Provavelmente ele estava alegre, jantando, compartilhando com as pessoas. Sim ou não? Está me entendendo? Amém? Então veja, mas Jesus não era alguém que era o palhação da festa, mas ele também não era chorando. Por quê? Porque ele não era governado pelas emoções. Então talvez você tenha vivido uma vida governada pelas emoções. O que Paulo fala? Joga fora. Joga fora. Eu falo que tem gente que tem a síndrome do patinho feio. Como que é o patinho feio? O patinho feio, ele se sente o pior de todos. O patinho feio, tudo ele leva pro pessoal. Alguém falou alguma coisa e fala, tá vendo? Tá dando uma indireta para mim. O patinho feio, ele ouve a palavra do culto, ele fala, alguém falou da minha vida pro pastor, o pastor pregou para falar essa mensagem para mim. Alguém contou para ele. Não é assim? Porque ele acha que o mundo vive para ele. O mundo inteiro conspira para desgraçar a vida do patinho feio. Fala mesmo, Deus. Tá me entendendo? Aí ele acha que todo problema é com ele. Tudo é por causa dele. Mas também tem um outro nome que eu dou lá em casa que eu falei, a síndrome do cão sarnento. Porque o cão sarnento é o seguinte, ele vem para coçar a ferida. Não é assim? Eu tive uma vez um irmão que ele pegou sarna. E ele tinha umas coceiras. Eu não sei se gente pega sarna, né? Mas ele pega. Ah, obrigado. Você matou minha dúvida agora. Então, ele tinha umas coceiras, mas ele falava que era uma coceira boa. Aí coça até sangrar. É você com aquela frieira no meio do dedinho, que tá quase caindo o dedinho. Mas você fala, é uma coceirinha tão boa. Sabe o que é isso? É aquela ferida que você tem na alma lá de trás, que você não quer perdoar, não quer deixar lá para trás, toda hora você fica lembrando daquela palavra que o marido falou, que a mulher falou, do parente que fez contra você, de alguém que te machucou, de algo que aconteceu na sua infância. Aí você parece um cão sarnento que toda hora fica coçando aquela ferida e abrindo aquela ferida. Fala pro irmão do seu lado aí, joga fora a ferida. Fala para ele, joga fora aquela ferida velha, fedida, purulenta, né? Que sai pulso na sua alma. Na sua alma, em vez de você jogar para fora, não. Você fica lá coçando aquela sarna. Lembra, olha só, o povo de Deus saiu do Egito. A Bíblia diz que eles passaram pelo deserto e quando eles chegaram às portas de Canaã, Moisés enviou 12 príncipes. Não foi qualquer pessoa, foram 12 príncipes. Os príncipes das 12 tribos. Mas o que aconteceu? Qual que foi o relatório deles no final? Olha só, está aqui em Números 13:33. Números 13:33. Olha o relatório deles. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, eles eram aos próprios olhos deles como, irmãos? Gafanhotos. Escravos. Indignos de entrar na terra prometida. Incapazes. Coitadinhos. Sem ninguém por eles. Olha o que Deus já tinha feito por eles. Tiveram as pragas do Egito, Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou maná, comida do céu, Deus mandou a nuvem guiar eles. Olha quantos milagres eles viveram. Mas quando chegaram às portas de Canaã, o que eles disseram para Deus? Aos nossos próprios olhos, nós somos o cão sarnento, coitadinho, gafanhoto, a gente não pode. Eu sou o patinho feio da história. Eu nunca consigo, nunca dá certo pra mim. Fala pro irmão do seu lado aí, para de ser o patinho feio da história. Tá me entendendo? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você é amado. Eu tenho
um primo, não posso falar muito, também que você não conhece. Eu tenho um primo que ele é o terceiro filho. E minha tia não queria ter o terceiro filho, ficou grávida, não sei o quê. E o menino, ele já nasceu com... Ele já era o patinho feio da turma. É engraçado que assim, tá todos os primos. Ficou pronto o almoço. Vamos almoçar. Vai todo mundo correndo almoçar. Ele, você tinha que chamar pelo fulano. Vamos. Ele, você tinha que chamar pelo nome. Fulano, vamos, vai. Quase implorar. Vai junto com a turma. Porque o patinho feio, né? Abandona esse sentimento, abandona emoções ruins, abandona aquilo que te puxa para trás, abandona aquilo que te deixa, que te faz cheio de complexo de inferioridade, que te faz, sabe, menor do que os outros. Fala por mão do seu lado, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é nobre, abençoado. Lembra semana passada a sua herança? Você é filho de Deus. Tá entendendo? Você não tem que se sentir inferior a ninguém. Pelo contrário, você é alguém extremamente abençoado. Para de se olhar como gafanhoto. Amém, irmãos? Para de lamber feridas. O que mais que às vezes você precisa deixar para trás para entrar na porta, no novo? Às vezes são pessoas. Porque tem gente que te procura só para falar mal dos outros. Fala para o irmão do seu lado. Se livra do fofoqueiro. Não é assim? Tem gente que só te procura para falar mal. Mas sabe o que é mais interessante? Presta atenção. Todo mundo que fica ferido e começa a falar mal dos outros, você olha a vida do outro, você fala, o outro está prosperando, avançando, andando, caminhando, está feliz. E esse aqui que está falando mal, amargurado, maldizendo, criando histórias, como diz na política hoje, narrativas, né? Você nunca, aí ele para de avançar, fica travado. E o outro está lá, você fala, o que é isso que está acontecendo? Mas por quê? Porque às vezes você para ouvir a pessoa errada. Olha Caim e Abel. Abel ofereceu uma oferta ao Senhor, e o Senhor aceitou a oferta dele. E Caim? Caim ofereceu do que sobrava. E o que aconteceu lá com ele? Não vamos deter nessa história. Deus não aceitou a oferta de Caim. Qual que era de Caim, irmão? Seja sincero. Caim deveria ter virado por irmão dele e falar assim, Abel, o que você fez que Deus aceitou a sua oferta e não aceitou a minha? Me ensina. Fala para o irmão do seu lado, você já pediu para alguém te ensinar? Você já perguntou o que aquela pessoa fez que deu certo? Tá me entendendo, sim ou não? Me ensina, o que você fez? O fulano, me ensina, o que você fez para a sua célula crescer? Me ensina aí, como é que você fez esse evento onde foi muito visitante? Me ensina aí, como que você faz para levar a gente para o encontro? Me ensina aí como que você fez, porque eu conhecia você era um pé de chinelo lascado, você está prosperando. Me ensina, o que você está fazendo? Não, ele não foi perguntar, o que ele fez? Eu vou matar meu irmão. Eu vou matar meu irmão. Está me entendendo, sim ou não? Ele deveria ter um coração de aprender. O que ele fez? Eu vou matar o meu irmão, eu acabo com essa história, eu continuo fazendo errado e não vai ter quem faz certo. Qual é o coração de quem tem o coração de Caim, igual de Caim? Ele pega e ele menospreza quem está dando certo. Já viu aquela história? Aquele outro lá, agora que está dando certo, é metido. Não, por que você tem que olhar a pessoa como metido? Você fala, eu quero aprender e fazer o que ele fez. Não estou falando de gente sem caráter, que às vezes prospera e cresce de qualquer jeito não, amém? Estou falando de gente de caráter, gente correta diante de Deus. Vai aprender. Fala para o irmão do seu lado aí, vai aprender. Está me entendendo? Joga fora a resposta errada. Joga fora aquele negócio de maldizer. Joga fora aquele negócio de fofoca. Deixa para trás. Fala para o irmão do seu lado, deixa para trás, já foi. Está me entendendo? Ou tem gente que fica até... Tá você, deixa eu te dar um exemplo. Tá você e aquela pessoa que te deve, você está carregando ela nas costas 100 anos e não perdoa. Fala para o irmão do seu lado, perdoa logo a dívida. Eu vou te falar qual é a oração que eu faço para quem me deve. Eu tenho gente que me deve também. Só para você ter ideia, uma vez eu tive a infelicidade de ser fiador de 2 pessoas. Eu tive que pagar 40 mil por ser fiador dos outros já. Misericórdia mesmo. Não me peça para ser seu fiador.
Aí presta atenção, olha o que aconteceu. Por que eu estou falando isso, irmãos? Fiquei tão nervoso com os 40 mil que eu paguei. Eu já perdoei, tá? Estou lembrando. Então veja só. Não, eu podia estar até agora carregando nas costas, essa pessoa vai me pagar. Ela vai. Qualquer oração que eu faço, esses aí nunca me pagaram, e também já nem quero mais. Mas tem outras pessoas que me devem, que eu vou lá assim: Senhor, prospera tanto essa pessoa, esse dinheiro que ela me deve ser só um dinheirinho assim de pinga para ela. Nem faça diferença no orçamento dela. Faz ela prosperar tanto, que ela seja tão abençoada, que ela cresça tanto, que essa dívida para ela possa me procurar talvez em algum momento, embora essa é uma oração que eu nem fico fazendo, ela me procurar e falar assim: tá aqui, isso para ela não fazer diferença nenhuma, esse valor. Você consegue me entender? Sabe por quê, irmão? Porque quando você perdoa para você não perdoa o outro pelo outro. Tá me entendendo? Você perdoa você para você poder viver em paz. Fala para o irmão do seu lado: viva em paz. Tá me entendendo? Perdoa. Agora você está andando e está carregando as 30 pessoas que te devem. O cara te deve um salgado da cantina e você não perdoa R$5. Perdoa logo. Perdoa logo. O irmão é caloteiro, ele vai ter que aprender, vai passar vergonha. Você está me entendendo, sim ou não? Não, qual que é a sua? Deixa para trás. Deixa para trás e avança. Como é que você quer prosperar se você não perdoa quem te deve? Você lembra a história de José? Um dia os irmãos que venderam José como escravo foram comprar comida dele lá no Egito. A Bíblia diz que ele saiu e ele chorou. Os irmãos dele conseguiram ouvir ele chorando. Depois ele berrou na sala do lado. Está me entendendo, sim ou não? Aconteceu algo muito forte. Os mesmos que venderam ele, que falaram para o pai dele que ele tinha morrido, foram lá um dia. O que ele fez? Deu comida. Falou: muda para cá. Traz meu pai. Depois ele revelou que ele era o José, né? Traz meu pai para cá. Traz meu irmão caçula, Benjamim. Eu quero todos eles aqui. Supriu toda a família dele. Você está me entendendo, sim ou não? Aquela história da música Sabor de Mel. Fala para a pessoa do seu lado: essa música aí, Sabor de Mel, não é para você. Sabe aquela história? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te vê prosperando vai se arrepender. Porque vai pedir para você e você vai falar: naquele dia, né? Não, nós somos ao contrário. Nós somos com Jesus, nós damos a outra face. Você é aquele que fala: você quer mais, eu tenho para te dar, e para mim não vai fazer nem falta. Que Deus te faça tão próspero dessa maneira. Consegue entender, meu irmão? Então não seja aquele que fica carregando pessoas, coisas pequenas nas costas, o seu passado, aquelas conversas mais tortas, aquele negócio horrível. Não. Jesus, quando enviou os 70, a Bíblia diz que ele enviou de 2 em 2. Por que ele enviou de 2 em 2? Dois ficavam fofocando? Não, para um levantar o outro, um colocar o outro para cima, um no diabalo. Aprenda a elogiar os seus irmãos. Fala a pessoa do seu lado aí: aprenda a me elogiar, irmão. Fala bem de mim. Não estou falando para você falar mentira, não. Mas estou dizendo o seguinte: todo mundo tem qualidade. Lembra que nós compartilhamos esses dias a parábola dos talentos? Todo mundo tem pelo menos um talento. Todo mundo tem pelo menos uma qualidade que Deus colocou na sua vida. Enxerga essa qualidade e fala: esse irmão é uma bênção, ele é assim, ele é assado, ele olha aquilo que põe na mão dele, nessa área que ele é bom, ele faz consigo. Amém? Seja alguém que tenha boas palavras para falar. Está me entendendo? Elogia. Fale coisas boas. Levanta o seu irmão, fala para o irmão do seu lado: pode contar comigo, eu estou aqui para te levantar. Seja aquele que na hora que seu irmão está querendo ir para a síndrome do patinho feio, fala: que isso, rapaz, você é homem, levanta, você é capaz, você é poderoso em Deus, você é herdeiro de Deus. Amém? Amém? Aleluia! O que mais que às vezes nós precisamos deixar para trás? Momentos da nossa vida que nos tornaram memórias boas ou memórias ruins. Não é verdade? Há momentos da nossa vida que foram maravilhosos, sim ou não?
Sim ou não? Mas às vezes nós temos a tendência de nos tornarmos saudosistas. Você ficar olhando lá para trás. Nossa, aquela célula lá em 1932, com aquele libertal, era tão velho. Agora esse líder aqui, pelo amor de Deus, quem é que treinou esse cara? Ai, credo. Você é saudosista, você está preso lá atrás, você virou museu. Porque naquele dia que eu orei, Deus falou comigo. Isso é maravilhoso, você tem que ter boas memórias, amém, irmãos? Ebenezer significa até aqui o Senhor foi comigo. Então ele vai daqui para frente também. Então é bom você ter boas memórias. Mas é ruim quando você só fica preso nas boas memórias lá de trás. Foi tão bom, né? Você canta aquela música, que tempo bom, que não volta nunca mais. Não volta, vai ser melhor ainda no seu futuro. Fala por irmão do seu lado, vai ser melhor ainda no seu futuro. Tá me entendendo? Então veja isso. Sabe qual é a diferença? É que às vezes você cresceu. Esses dias eu vi um vídeo, uma jovem, deve ter lá seus 20 anos de idade. Ela falou, no dia frio, eu comprei uma mamadeira para mim e pro meu irmão. 20 anos. Eu ganhei uma marmanjona. Ela falou, às vezes meu irmão vai lá e faz uma mamadeira com Todd para mim, e eu faço para ele também. Tomando mamadeira. Pergunta pro irmão do seu lado, você quer mamadeira? Sabe qual é o problema? Presta atenção. Presta atenção. Olha aqui pra mim. Foi boa a época da mamadeira? Lógico que foi, eu lembro também. Ficava lá o pica-pau na televisão. Ficava assistindo, tomando todinho quente. Pãozinho na chapa que a mamãe fazia, Dona Lúcia. Ô, mãe abençoada que eu tinha, que eu tenho. Maravilhoso. Mas esse tempo acabou. Acabou, você tem que crescer. Você tem que amadurecer. Não é verdade, sim ou não? Tem que ser melhor ainda. O melhor está por vir. A porta está aberta diante de você e você está olhando lá para trás, pensando na mamadeira, no leitinho quando você era criança. Já foi. Já foi. Para de ser saudosista. O pior, quando você se apega em memórias ruins do passado. Ah, porque naquele tempo, aquele dia, aquela pessoa fez isso comigo, e fez isso, e aconteceu aquilo, e aconteceu esse acidente na minha vida, e tal. E aí você nunca vai olhar para frente para ver a porta que está aberta diante de você, porque você vai ficar olhando para trás, para os momentos, as emoções. Consegue entender, sim ou não? As boas lembranças, ou lembranças ruins. Isso é o terrível. Isso é o terrível. Amém, irmãos? Larga, já foi. Já foi. Essa semana eu tive que me livrar de mais uma coisa para mim, que já tinha ido, mas eu não queria largar. Lá na casa, de uma casa que nós temos, onde era meu consultório. Lá estava alugado o consultório dentista. E eu tinha um selo por isso, porque acaba que era a minha profissão e tudo. E aí, a dentista está fazendo umas outras coisas agora, acabou entrando em medicina, tem toda uma série de história. E aí, ela me entregou boa parte do meu imóvel, praticamente 70%, e eu aluguei 70% para uma escola que é bem em frente, que queria ampliar, né? E abrir um berçário para criancinha pequenininha e tal, que é todo lado tem um jardim assim no fundo. E aí, depois a escola falou para mim, mas eu não quero só os 70, eu quero a casa toda. Então, para mim foi um parto. Tem que falar para dentista, tchau. Porque para mim não era só uma colega dentista, para mim era, lá é o consultório. Você está entendendo, sim ou não? Lá é onde eu construí uma história. Lá é onde foi o lugar onde eu prosperei, eu tinha outra sala de dentista, tinha gente que trabalhava para mim, tinha funcionário, tinha toda uma questão funcionando. Você está me entendendo, sim ou não? Então, para mim, foi um parto de falar, vai sair, agora vai ser tudo escola. Confesso para você, no interior que eu existi, eu falei para minha esposa, ela talvez é um pouco mais desapegada com isso do que eu. Eu falei, amor, mas parece que é algo tão bobo. Eu falei, mas para mim não é. É um negócio que aqui dentro eu não queria desapegar. Você está me entendendo, sim ou não? Agora, daqui a uns meses, vou até estar ganhando mais dinheiro com isso aí, porque a escola vai me pagar mais. Eu sou besta, já pedi um aluguel maior, né? Você está me entendendo, sim ou não? Mas eu falo para você,
Tem hora que a gente tem que desapegar. Foram boas memórias? Sim ou não? Sim, as histórias estão dentro de mim, é maravilhoso isso. Mas tem hora que você tem que desapegar e falar, agora eu quero a porta aberta, nova oportunidade, tem algo novo acontecendo, tem um tempo novo de Deus acontecendo aqui para mim, e eu quero desfrutar disso, então vou ter que largar o que está ficando para trás. Uma pessoa do seu lado só experimenta o novo, quem larga a coisa que tem que ficar para trás, fala para ele aí. Você está me entendendo? Eu quero agora falar da segunda coisa, porque para você experimentar, porque Paulo fala o que? Olha, eu deixo as coisas que para trás ficam. Mas qual que é a segunda coisa que ele fala? E avançando para as que estão diante de mim. Fala por irmão do seu lado, tem uma porta aberta diante de você. Então às vezes vai ser necessário você largar, deixar para trás e avançar para as que estão adiante. Fala para a pessoa que só está adiante, está à sua frente. Se você não olhar para frente, você nunca vai ver. Se você não olhar para frente, você não vai ter novas experiências de fé, porque você vai ficar preso lá atrás. E a fé consiste muitas vezes em você desapegar, perder a sua segurança. Fala para o irmão, só perder a segurança. E assim, o que Pedro falou para Jesus? Se é o Senhor que está aí, eu quero ir andando com o Senhor sobre as águas. Eu quero ir andando. Está me entendendo, sim ou não? E o que aconteceu? Ele tem que deixar o quê? O barco. A maior segurança naquele momento. Ele teve que deixar, porque ele entendeu que o lugar mais seguro era onde? Era mais perto de Jesus do que em cima do barco. Na tempestade. Você está me entendendo, sim ou não? Ele entendeu isso. Abriu mão de estar no lugar aparentemente mais seguro para ter uma experiência de fé. Porque avançar para as que estão adiante de você, fala por irmão do seu lado, são passos de fé. Está me entendendo? E a fé consiste nisso, você vai ter que abrir mão. Tomar cruz, abrir mão, porque, irmãos, a gente pode se acomodar. Não sei se é só brasileiro, se é todo ser humano, a gente gosta de comodismo. Não é assim? Você ficou olhando, passa ali na Marginal Pinheiros, tem aquelas capivaras ali vivendo. Na Marginal Pinheiros. Às vezes você passa ali, você não vê do cheiro, mas tem capivara morando lá. Por quê? Não quer correr o risco de ir para outro lugar. Não quer correr o risco da fé. Né? Não estou falando de capivara, ela não tem fé, coitada. Mas nós temos. Você está me entendendo, sim ou não? Muitas vezes nós queremos ficar num lugar confortável, num lugar que você está acostumado. Quando eu falo de lugar, não é um lugar físico, é um lugar das suas emoções. É um lugar que tem a ver com a sua maneira de pensar. É um lugar que talvez você tenha que abrir mão para experimentar de algo novo. O que Jesus falou no Getsemane? Senhor, vamos parafrasear, né? Senhor, eu não quero ir para a cruz. Afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. O que é isso, irmãos? Muitas vezes nós vamos ter que tomar cruz. Deixa para trás, vai ter que morrer, eu tenho que morrer. Fala para o irmão, só vai ter que morrer, eu tenho que morrer. Está me entendendo? Olha o que diz Hebreus 12:1. Abre para mim. Olha o que Paulo diz. Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, nós falamos esses dias, né? Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, olha só, tem o pecado, eu não vou me deter nisso. O que Paulo fala? Tem também, além do pecado, tem os pesos. Fala por irmão, só tem os pesos. Por isso que eu estou falando, você quer experimentar do novo, você vai ter que abrir mão. Abrir mão do quê? Os pesos. O que está pesado? O que está pesando na sua vida? O que está te impedindo de dar passos de fé, de se desembaraçar? Fala pessoal do seu lado aí, desembaraça do peso. Às vezes o peso, é igual eu falei, é o coração peludo. Você não quer abrir mão do seu passado, você não quer abrir mão de falar dos outros, você não quer abrir mão do seu jeito de pensar. Mas não tem jeito para você entrar pela porta aberta, para você experimentar de novas coisas, não vai ter jeito. Precisa de fé.
para de largar a coisa que tem que ser largada. Amém? Amém? O que é a fé? A fé é você crer na palavra. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento daquilo que nós cremos, mas nós não vemos. Você está convicto, você ainda não vê. O que Deus falou para Abraão? Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, né, de Ur dos Caldeus, e vai para a terra que eu te mostrei. Foi isso? Não, Deus falou: vai para a terra que eu te mostrarei. Primeiro teve que ter o quê? Sai da terra e da parentela. Depois eu vou te mostrar. Depois. Na hora que você estiver no caminho, eu vou ser seu GPS, Abraão. Eu vou te guiar para lá. Por quê? Porque Deus chamou esse homem para entrar pela fé. Deus nos chamou também. Para entrar pela porta aberta é um caminho de fé. Mas antes, tem que sair de onde? Da terra da parentela. O que é a terra parentela? É o jeito velho de pensar. O jeito velho de agir. Amém? Amém. Fala, pessoal do seu lado, Deus te chamou para desapegar dessas coisas, irmão. Deixa eu dar uns exemplos aqui para você, para a gente encerrar. Quando Deus te chamou para liderar uma célula, mas você já teve experiência muito ruim liderando os outros. Porque é o seguinte, irmão, Jesus foi traído. Fala para o irmão do seu lado, até Jesus foi traído. Você acha que gente não vai te trair, não? Vai trair também. Está me entendendo? Seu cônjuge não, em nome de Jesus, amém? Seu cônjuge é um com você aí, vai viver com você o resto da vida. Em nome de Jesus, não vai te trair não, senão, em nome de Jesus. Mas deixa eu te falar, você vai caminhar com gente que vai te trair. Que vai te apunhalar pelas costas. Que vai falar de você na hora que você não está vendo. Mas e aí? A Bíblia diz que Pedro, na terceira vez que ele negou Jesus, ele ainda praguejou. Sabe o que é praguejou? Ele xingou. Eu não conheço esse fulano de tal, Que coisa! Alguém que andou com Jesus, alguém que viu Jesus fazendo milagre, alguém que estava junto, alguém que estava ali liderando, estava entre os 3 mais íntimos, mas no dia que ele foi provado, Jesus falou: você vai me negar, se o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Vou nada, eu mato pelo Senhor e eu morro pelo Senhor. Qualquer um dessa mesa da ceia pode te negar, mas eu jamais. Na terceira que o galo cantou, o cara praguejou, xingou, falou horrores de Jesus. Mas no dia que Jesus ressuscitou, Jesus apareceu na praia. E quem estava lá? Quem pulou do barco e foi nadando encontrar Jesus? Pedro. Jesus estava lá pronto para restaurar o Pedro que tinha falado mal, negado, praguejado. Você está me entendendo, sim ou não? Por quê? Porque liderando pessoas, você vai se decepcionar, pode ser um colaborador seu da empresa. Eu estou falando aqui para líder de célula, talvez seja líder de célula, vai ser em nome de Jesus, amém? Anfitrião, vão comer na sua casa e depois falar mal da sua casa. Mas e daí? Fala, pessoal do seu lado, e daí? Falaram até de Jesus. Você está me entendendo, sim ou não? Você está me entendendo? Então olha só, vai acontecer. Mas e aí? Você vai ficar preso no passado? Aí eu tive uma experiência tão ruim quando eu liderei. Eu tive uma experiência, eu não vou mais abrir negócio não. Sabe por quê? Porque as pessoas são difíceis. Não, abre. Dá oportunidade, vai ter gente boa também. Deus vai te abençoar. Tá me entendendo, sim ou não? Mas você fala: não, as pessoas são ruins. O homem é ruim. Aí você pega aquele versículo que não tem nada a ver com o que o povo fala. Maldito é o homem que confia no homem. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Maldito é o homem que confia em si mesmo. O homem que a Bíblia está dizendo é em você mesmo. Não é em outra pessoa. Está me entendendo, sim ou não? Não confie em si mesmo. Mas eu não vou ter que confiar nos outros. Você está me entendendo, sim ou não? Você vai confiar, você vai acreditar. Você vai pôr para cima. É isso que Paulo está falando. Avança, que a porta vai abrir. Aí
você fala, como é que você vai abrir um negócio? Vou dar um exemplo. Como é que você vai ter colaborador com você? Você fala, já abri, os outros decepcionaram, falaram mal, me deram calote, eu paguei, falou que eu não paguei, me processou no final. Está me entendendo, sim ou não? Amém? Continua. Não deixa de fazer o que é bom. A palavra de Deus fala isso, continua fazendo o que é bom. Continua fazendo o que é bom. Mas falaram de outros, continua fazendo o que é bom. Não deixa de fazer o que Jesus faz por causa dos outros. É isso que Paulo está falando. Deixa para trás o que tem que ficar para trás. E continua seguindo. Segue adiante. Tem uma porta aberta diante de você. Amém? Tem oportunidades novas. Não fica apegado lá atrás. Não fica apegado lá atrás. Seja como Jesus. Ah, Pedro me negou. Eu vou abençoar ele. Ele que seja abençoado. Amém? Eu quero ver ele vivendo bem. Essa é a verdadeira, é o cristianismo. Esse é o evangelho. Então veja, você é alguém extremamente abençoado, foi chamado para viver uma vida abençoada. Deixa o que tem que ficar para trás. Deixa a experiência ruim. Pega a experiência boa e faz ela virar gasolina para você crescer mais ainda. Amém? Mas não fica com aquela coisa. Ai, deixa eu te dar um outro exemplo. Às vezes a respeito de liderança. Talvez você veio achando que liderança é igual no mundo. Não, eu vou liderar uma célula, vai ser liderou igual no mundo. Você acha que você... Porque no mundo é o seguinte, né? Manda quem pode e tem juízo quem obedece. Aí você vai liderar uma célula com essa mentalidade. Você fala, agora eu sou líder. Todo mundo tem que me respeitar. Vai dar ruim. Porque a sua liderança é empresarial, não é igual a de Jesus. Amém? Amém? E aí, presta atenção, aí dá ruim. Aí o que você tem que fazer? A culpa é dos outros? Não, é você que tem que aprender, criatura, renovar sua mente. Aprender a liderar como Jesus. Você fala, aquela experiência foi ruim, porque eu fiz dessa maneira, eu fiz errado. Eu deveria ter feito da maneira correta. Eu deveria ter sido como Jesus. Eu deveria ter tido as atitudes como de Jesus, liderado como Jesus liderou. Então eu vou fazer como ele faz. E é assim que nós crescemos. Jesus te chamou para prosperar, para liderar a sua família, amém? Mas não vai ter jeito, na família vai ter decepção. Hoje eu encontrei meu vizinho no elevador, ele falou assim, eu já falei para os meus filhos, ele tem 2 meninos adolescentes, ele falou, eu já falei para os meus filhos, você é meu vizinho, na sua casa tem 3 meninos e eu não ouço nenhum barulho na sua casa, na minha casa é uma gritaria, esses meninos são fogo. Falei, mas você não ouve às vezes uns gritos assim que eu dou na minha casa? Não, porque... Falei para ele, tem filho adolescente, às vezes tem que dar um choque, né? Aí ele, eu não ouço não. Falei, ainda bem, né? Ainda bem, aleluia. Tá me entendendo? Você que deve ouvir na minha casa os gritos que eu dou nesses moleques, né? Então veja só que coisa. Mas, às vezes você tem filho adolescente, a sua experiência de família foi a que você recebeu dos seus pais. Quem garante que seus pais te criaram da maneira que Deus queria? Ah, pastor, mas é a maneira que eu fui criado. Então eu fui criado desse jeito, agora também meus filhos vão ter que ser. Peraí, os tempos mudaram. Não estou falando que princípios mudaram não, amém, irmãos? Amém? Princípios continuam sendo princípios. Mas tempos mudaram. Não é verdade? Antigamente os pais, qualquer coisa, arrancavam a cinta, batia com vassoura, com mandioca, o que tivesse na mão. Não é verdade? O pastor Daniel falava que na casa dele, atrás da porta, tinha um negócio pendurado que chamava Chico Doce. Um pedaço de cabo de vassoura com a correia de borracha. E ele apanhava com aquilo. Graças a Deus eu nunca apanhei de Chico Doce. Pra ser sincero, eu nunca apanhei. Nunca apanhei na vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, olha só. Talvez a maneira que você foi criado, você quer hoje impor sobre os seus filhos. Você precisa deixar para trás o que ficou para trás. Você precisa entrar pela porta e aprender como edificar sua família. Na casa de Deus, com sabedoria, da maneira correta. Amém? Da maneira que Jesus faz. O que mais? Às vezes é com o seu dinheiro, você aprendeu de um jeito a liderar, a ser um empreendedor, ou a lidar com as suas finanças, como o mundo lidava.
que você tem que fazer? Eu vou deixar para trás o que tem que ficar para trás. Eu vou aprender a fazer da maneira de Deus. Eu vou seguir adiante. Eu vou entrar pela porta. Eu vou abrir um negócio que vai fazer a diferença. Eu vou poder abençoar a vida de pessoas. Você não olha hoje alguém que quer abrir um negócio para ser o patrão ou dono do empreendimento. Você olha como alguém que vai abençoar pessoas. Vai ter colaboradores na qual você vai ter a oportunidade de abençoar. Famílias que vão estar com você. Famílias que vão ser supridas pelo seu negócio, pela empresa que você vai criar ou vai construir. Você crê nisso? Deus quer te abençoar de maneira sobrenatural. Mas muitas vezes a nossa maneira de pensar tem que mudar para a gente avançar. É abrir mão do velho para entrar no novo. Para entrar na porta nova. Para entrar no passo de fé. Fala para o irmão do seu lado aí. Para dar o passo de fé você vai ter que abrir mão do que fica para trás. Fala para ele aí. Na verdade, como o Wellington estava falando aqui até de família, né, de DNA, que fala disso meu velho. Às vezes você nasceu, você tem o jeito do seu pai e da sua mãe. E aí você fala, eu não preciso mudar, eu tenho um jeitinho igual do meu pai ou da minha mãe. Você vai ser transformado em nome de Jesus, você tem que parecer com Cristo. Amém? Então entenda isso. Porque é dessa maneira que nós avançamos. Né? Uma vez um irmão, ele disse assim, eu nunca vi o meu pai e a minha mãe discutir. Lá em casa nunca teve discussão. Eu achei interessante o que o pastor falou. Ele disse assim, talvez tinha alguém muito infeliz nesse casamento. O negócio é o seguinte, irmão, casamento vai ter discussão. Não estou falando de briga, bate-boca, ofensas. Mas sabe o que é discussão? Discussão é discutir o ponto de vista de cada um. Está me entendendo, sim ou não? Amém? Só que é cinza. Aí a esposa fala, não, isso não é cinza, isso é um semi-preto. Sexta-feira mesmo, cadê? Eduardo do Diego, ele entrou no dilema. Entrou no carro, eu estava com a Gleice, eu falei para ela, eu vou te esperar em frente um negócio tal. Aí minha esposa tá me ligando. Eu falei, oi, você quer o quê? Eu tô aqui já te esperando. Ela falou, você tá em frente do outro lado da rua ou você tá em frente na calçada do negócio? Eu falei, se eu tivesse em frente do outro lado da rua, eu ia falar que eu tava em frente o negócio tal e não o tal. Aí ela, mãe. Eu falei, então se eu falei que eu tô em frente, eu tô parado em frente, na calçada, em frente ao portão do negócio. Entendeu? Ah, entendi, mas eu achei que você estava em frente do outro lado da rua. Você está entendendo como é casamento, sim ou não? Por falar nisso, fala pessoal, dia 14 de junho, sexta-feira do dia dos namorados, vamos ter um culto de casais aqui, amém, irmãos? Culto de casais. Já vou te falar o que você vai fazer. Deixa as crianças, manda as crianças para casa da avó. Deixa a casa no esquema. Esqueci que tem jovem no culto, tem criança. Jovem fica todo doido, meu pai. Porque esse negócio de comunicação no casamento é um negócio sério, por isso que eu estou falando disso. É sério. Tem gente que discute por causa disso. Então não, é cinza, é semi-preto, é cinza escuro. Cada um tem uma opinião. Agora vou voltar ao que eu estava falando de discussão. Mas a discussão são os dois pontos de vista entrando em um acordo para poder avançar. Para poder os dois ter o mesmo ponto de vista e avançar naquela área. Você está me entendendo, sim ou não? Então não é que não pode ter discussão, não estou falando de agressão, não estou falando de agressão verbal, não estou falando de briga, não estou falando de... Os irmãos estão me entendendo, amém? Pontos de vistas diferentes, que precisam se tornar um só. O homem quer comprar uma casa na praia, a mulher quer trocar de carro. Um quer fazer isso, o outro quer fazer aquilo. Um quer... Nem o jeito de eu vestir mais sou eu que escolho. Você está me entendendo? Porque tem coisa que eu já não brigo mais. Se minha mulher fala, tá feia essa roupa, eu falo, mas qual que fica bonito então? Você entende mais do que eu? Eu só não abro mão de ser básico. Se ela falar, você tem que pôr a camisa vermelha, nem tem meu guarda-roupa. Só tem branco, nada contra vermelho. Amém, irmãos? Quem gosta, fica à vontade, usa e usa.
Tranquilo. Só estou falando que o meu guarda-roupa é assim, branco, azul, preto, cinza, só o basic. Mas tem gente que gosta do outro, qual é o problema? Você está me entendendo, sim ou não? Sim ou não? Ô, irmãos, é tão maravilhoso viver família. Mas também, às vezes, é tão traumático, é tão transformador. Fala pro irmão do seu lado, é tão transformador. Você está me entendendo? Então por que eu estou te falando isso para a gente encerrar? Porque você vai ter que aprender outro ponto de vista. Talvez você venha do casamento dos pais, como eu estava falando, né? Que o cara fala, eu sou marido, cabeça, eu que decido, sou eu que falo e você só me ouve. Peraí, mas às vezes, irmão, sua esposa tem uma opinião que é muito melhor do que a sua, que vai dar muito mais resultado, com muito menos esforço, com muito mais criatividade. Não é assim? Mas você fala, não, eu que sou o cabeça. Esse é o cabeção mesmo que vai cair com as perninhas para cima e não vai conseguir mais se levantar. Tá me entendendo? Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes você veio dessa criação lá atrás. E aí você não quer abrir mão do que foi lá atrás para poder avançar para a porta aberta do novo. Em toda a área da sua vida, Deus te chamou para estar em constante crescimento. Amém, irmãos? Não pare de crescer. Mas muitas vezes o crescimento vai produzir um desconforto. Por quê? Porque é deixar para trás, caminhar para frente em fé. E para andar em fé vai ter que largar. Vai ter que deixar de mão o que ficou para trás. Amém? Porque senão não consegue avançar. É o que Paulo falou. Você vai correr, mas você tem que abrir mão dos pesos. Fala para o pessoal do seu lado, joga fora o peso. Senão você não consegue correr. Você não vai muito longe. Porque você fica amarrado com os pesos que estão atrás. Você está com o seu pé amarrado, ó. Deixa eu ver a equipe de louvor, com aqueles presidiários, né, com a bola de ferro amarrada no pé, né, no desenho. Então veja isso, você não foi chamado para viver assim. Amém, irmãos? Então, deixa para trás o que fica para trás e corre para as coisas que estão adiante de você. Tem muita porta aberta, tem muita coisa boa diante de você e eu estou aqui para te lembrar disso. Mas não tem como experimentar se não deixar o que foi. Se não deixar o que foi. Seu casamento vai ser muito melhor quando você esquecer o que foi. Se tiver com o seu cônjuge aí, fala para ele, esquece o que foi. Amém? Esquece o que ficou para trás. Já me perdoou, vamos para frente. Já deixou para lá. Sabe aquela história? Você fica apegado à vida financeira lá atrás, você fala, nossa, a gente vivia tão bem antes da pandemia, nós estávamos prosperando tanto, mas e agora? Agora Deus vai te dar uma outra criatividade, talvez um outro negócio, agora Deus vai te expandir, você vai caminhar em fé e vai crescer. Mas não fica preso lá atrás, aquele tempo foi tão bom, foi tão maravilhoso, que tempo bom que não volta nunca mais, não, vai ser melhor ainda. Fala para a pessoa do seu lado, tem um futuro mais melhor ainda diante de você, meu irmão. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Então veja, deixa para trás o que tem que ficar para trás. Deixa para trás. Não tem como crescer se você não deixar para trás. Não tem como avançar para o melhor de Deus se você não deixar para trás. Não tem como caminhar em fé se você não desapegar do que já aconteceu. Porque Deus está te chamando para um novo degrau espiritual. Deus está te chamando para novas experiências de fé. Deus está te chamando para o crescimento. Não tem como crescer e querer tomar mamadeira ao mesmo tempo. Usar fraldinha. Já foi. Graças a Deus por isso. E agora? Agora vamos pegar o exemplo de uma criança, né? Agora vai ter que aprender a andar de bicicleta. Mas vai doer, vai doer. Vai doer. Vai cair, vai ralar mesmo. Vai arrancar o tampão do dedão. Eu ia falar, vai ter que passar mercúrio, nem tem mais mercúrio, né, irmãos? Aqueles negócios laranja, né? Um dia, cara, meu Deus, só peste aquele negócio, né? Mercúrio, mertiolate, diz que os mertiolates de hoje em dia nem arde mais. Geração Nutella. Não é assim? Mertiolate ardia. Aí você fala, não quero aprender
aprender a andar de bicicleta, eu quero tomar mamadeira, ficar assistindo desenho. Não, já foi. Agora vai ter que doer, vai ter que aprender, vai ter que passar por coisas. Porque isso é sinônimo de maturidade, de crescimento. Da mesma forma é na sua vida cristã. Da mesma forma é no seu casamento. Da mesma forma é criando seus filhos. Da mesma forma é na sua célula. Entenda isso. Se você está passando por problemas que você nunca passou, ou tendo que resolver coisas que você nunca resolveu, é porque você está crescendo. Está me entendendo? Na verdade, é porque você está crescendo. Às vezes você quer ficar na zona de conforto, só viver aquilo ali. Não, aquilo ali já foi. Deus tem mais, fala para o irmão do seu lado, Deus tem mais para você. Tem porta aberta, tem crescimento, tem avanço, tem experiências novas, tem oportunidades novas, tem crescimento. Não é assim? É assim. Entenda isso. Amém? Vamos orar, amém? Não vai ter jeito. Às vezes vai doer para crescer. Coloca a mão do seu lado, às vezes vai doer para crescer. Não é assim? Falar que criança que está crescendo tem a dor do crescimento. Eu nunca tinha ouvido falar isso, né? Quando eu era criança não tinha dor do crescimento, agora tem. Né? Diz que dói, tem aquelas dores no corpo. Amém? Então entenda isso. Não vai ter jeito. Vai ter a dor do crescimento. Fala para o pessoal, você vai ter a dor do crescimento. Às vezes a dor do crescimento é um desapego. Desapegar. Te dei meu exemplo aqui que eu passei esses dias. Tinha que desapegar. Para você pode falar, nossa, mas que besteira. Mas para mim, não é nada. Tá entendendo? Eu fui abrir mão da minha profissão, agora tive que abrir mão lá no... Então assim vai. Eu quero crescer. Eu falo, se eu tiver que desapegar, eu vou desapegar para crescer. Amém? Então entenda isso. Deus te chamou para grandes coisas. Deus te chamou para edificar uma vida de vitória. E não tem jeito, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e seguindo adiante, para as que estão adiante de mim. Fala para o irmão do seu lado, tem coisas maravilhosas adiante de você. Amém? Coisas poderosas, sobrenaturais. Estamos orando pela questão do nosso prédio aqui, a construtora ainda está resolvendo se compra ou se não compra. Meu pensamento é, Senhor, você sabe o que é melhor para a igreja, porque a igreja não é minha, é sua. Um dia que eu estava conversando com o vizinho aqui, aí saiu a outra vizinha. Ele falou assim para ela, você sabe quem é ele? Ela falou, não, ele falou, ele é o dono da igreja aí da frente. Eu falei, Deus me livre. O dono da igreja aqui da frente é Cristo, eu falei para ela. Eu sou só um cooperador. Porque ele é o dono. Ele sabe o que é melhor. Amém? Ele é aquele que tem tudo nas mãos. Eu prefiro confiar nele. Eu prefiro deixar no controle dele. Fala por mão do seu lado. Deixa o controle na mão do Senhor. Amém? Mas se nós tivermos que deixar esse prédio para trás e para o melhor, vai ser melhor. Porque Deus só tem coisa melhor. Não é assim, não? Deus só tem tempo melhor. Deus só tem coisas maravilhosas. Então não se apegue naquilo que você não deveria se apegar. Naquilo que apenas deveria ser um degrau para o seu crescimento, para o seu avanço, para a sua resposta, para o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Larga a mão de sentimentos que talvez você está carregando e estão pesados em você. Emoções do passado, palavras que foram ditas. Não entendendo? Abra a mão, joga fora. Joga fora. Experiências boas ou ruins que trouxeram memórias boas ou ruins. Abre mão e fala, Senhor, eu quero as que estão adiante de mim. Eu sou grato pelo que o Senhor já fez até agora, mas eu sei que há muito mais para o que está diante de mim. Eu sei que é muito melhor o que está por trás dessa porta que está aberta e é por ela que eu quero entrar. É dela que eu quero experimentar, é desse tempo, é dessa resposta que eu quero dar, é por essa porta que eu quero passar. Amém?
Vamos adorar o Senhor. Ore aí no seu lugar, fala: Senhor, eu quero experimentar de portas abertas. Hoje eu quero deixar para trás tudo que tem que ficar para trás. Hoje eu quero me livrar de todo o peso que me paralisa, de todo o peso que me atrapalha, de tudo aquilo que me impede de correr, de tudo aquilo que me faz pesado. Eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero viver os sonhos do Senhor para minha vida. Eu quero ter experiências maravilhosas. Eu quero experimentar de um tempo poderoso, precioso, sobrenatural. Eu quero andar e passar pelas portas que o Senhor abriu na minha vida. Que o Senhor abriu para a minha vida, a portas abertas, a experiências maiores. Diz para o Senhor, silencia o seu coração de fé nesses dias. Pelo que está por vir, por não ter medo. Mas passar. Espírito de Deus. Deixa Ele te encher dessa vida. Eu quero orar por você. Talvez você identificou hoje que há coisas que você precisa deixar para trás. Sair do seu lugar e dar um novo passo de fé. Sai do seu lugar, nós vamos orar por você. Há um novo tempo se iniciando na sua vida. Eu sou Deus. Eu sou Deus.